Olá, sejam muito bem-vindas, senhoras e senhores, para esta live, que é a primeira do ano de 2026, a série de lives A Mulher que Move Mundos. E hoje nós teremos a presença, tenho a honra de receber aqui uma amada, uma mulher, uma empresária incrível, que é a Clarissa Loisel. E a Clarissa hoje vai trazer um tema que eu acho muito relevante para nós abrirmos aqui o nosso ano com as nossas lives, que agora são quinzenais, para um tema que é a comunicação. Como você vai mudar o seu mundo? Como você pode mudar e transformar e criar mundos através da comunicação, presença, e como isso afeta a sua vida e os seus negócios. Estamos aqui aguardando a Clarissa. Ela acabou de mandar uma mensagem para mim. Já estamos preparadas aqui. E a experiência da comunicação e da presença são imprescindíveis para todos nós. Em especial aqui, especial por conta do nosso trabalho, do nosso ofício, enquanto mulheres empresárias, executivas, CEOs que estamos aí, e o quanto que isso interfere, quanto que isso influencia no direcionamento, no sucesso do nosso negócio. E a comunicação vai para além daquilo que nós dizemos, para além daquilo que nós expressamos ou desejamos. A comunicação, ela abrange aspectos tanto verbal e não verbal. A comunicação, ela traz um transbordo daquilo que é a própria presença ou aquilo que é a própria existência. E tudo isso é construído a partir de uma permissão. Permissão de se conhecer, permissão de se sentir. E você, mulher que está aí nesse movimento de crescer cada vez mais, de se conhecer e se reconhecer enquanto empresária, executiva, CEO, que está aí em todos os espaços, nós estamos aguardando você para este movimento. E temos aqui, vamos aqui, chegou, querida. Para iniciarmos esse trabalho. E vai ser uma conversa, né? Uma conversa de pessoas muito queridas, Clarissa. Aguardando aqui. O botão estava apagado. Olá, senhora! Que delícia! Seja muito bem-vinda. Eu não acredito. Acreditando, né? Eu estou muito feliz e muito honrada de receber nesta série, abrindo o nosso ano com a presença radiante, competente da Clarissa Loisel, essa mulher extraordinária, essa empresária que tanto me inspira, traz tanta luz para o meu caminho e muita alegria para o meu coração. Foi muita coisa, né, querida? É uma alegria estar. Seja muito bem-vinda, estar com você aqui. É uma bênção. E o tema, Clarissa, é para a gente apresentar para a audiência, as pessoas que te conhecem, para quem não te conhece, para quem está assistindo hoje, vai assistir em algum outro momento, traga um pouquinho de você, um pouquinho, assim, um recorte assim da sua história, para essa mulher que quais foram suas escolhas e que você percebeu que conseguiu transformar o seu mundo, trazendo mais presença para fazer as escolhas e viver o que você está vivendo hoje. Vou colocar só a minha luz aqui. Senhora, primeiramente agradecer você pelo convite, que honra. A admiração aqui é mútua, né? Nós tivemos aí o presente do universo de nos conectarmos através da Nossa Senhora, como eu brinco, né? Jaqueline Junqueira. Sim. Mas eu não acredito em acasos, eu não acredito em coincidência. Eu acho que cada pessoa que passa na nossa vida, ela tem aí uma função.
assim como eu para você. Então, a minha intenção aqui é transbordar, né? Trazer algo de muito valor aí para você e para a tua audiência. E realmente me sinto honrada. E agora, né, eu pensei, não, a gente já combinou uma live, né? E agora realmente a live aconteceu. Então, eu já estava ali pronta, já. Eu deixei alguns compromissos de lado hoje para poder vir aqui e trazer algo de valor, né? E, bom, a minha história, eu vou tentar resumir, né? Todos nós temos muitas coisas para falar sobre nós, né? E tem uma fala que eu gosto muito, quer dizer que somos tantas coisas, né? Principalmente nós mulheres. Nós temos aí o dom e a capacidade de equilibrar os vários pratinhos da vida, e é um privilégio a gente poder fazer muita coisa, né? Eu digo que eu não sou. Porque muitas vezes a gente corre o risco de, às vezes, a gente se definir pela profissão da gente. Isso é muito. Ah, o que que você faz? O que que você é? Ah, eu sou advogada, né? Por acaso eu advogo, por acaso eu sou mãe, por acaso eu sou amiga, eu sou mentorada. Então, somos muitas coisas. E isso é um grande privilégio. Eu acredito que nós mulheres, nós temos aí esse dom de a gente equilibrar com muito mais maturidade, né? O homem, se ele está ali na caixinha dele, é difícil fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Nós já temos aí, acredito que uma capacidade maior de a gente conseguir fazer várias coisas. Então, assim, eu sou advogada há quase 20 anos, né? Eu trabalho na área de direito de família, que é uma área muito desafiadora, onde a gente lida com muitas emoções e por diversas razões, e até acredito por um chamado pessoal de alma, eu fui estudar sobre pessoas, né? Então, eu sou terapeuta, formada psicoterapeuta também, pela metodologia da SIM, e isso trouxe uma ampliação de horizontes e muitas ferramentas para que eu pudesse também transbordar ainda mais na vida dos meus clientes. E na área jurídica, né? Porque eu sempre olhei para esses conflitos familiares, entendendo que eu tinha muito mais para servir. Principalmente depois que eu também vivenciei, né, esse momento aí do divórcio, enfim, chegou, eu fui casada há 16 anos, e aí a gente entende, né, na pele muito mais, claro que a minha experiência já me trazia um olhar muito mais humano, né, até pela minha natureza, né, desse meu perfil, cuidador, mas eu sempre soube que eu tinha mais, né? O desafio começa muitas vezes depois que a gente finaliza e resolve o conflito jurídico. Eu pensava, como é que eu posso ajudar ainda mais essas pessoas? Então, essas ferramentas foram muito potencializadoras, né? Da minha entrega como técnica jurídica ali, como advogada, sempre trazendo muito mais para essas pessoas que acessavam a mim, para que eu pudesse conduzi-las nesse momento de conflito judicial, né? Eu tenho sempre trabalhei num perfil de muita mediação, então a minha taxa de mediação, de acordos é muito alta, então eu digo que 99% dos casos eu consigo sempre conduzir para uma solução mais pacificada, pacificadora, através de acordos. Então isso me orgulha muito, né? É uma habilidade mesmo que a vida me deu e eu sempre apliquei isso no universo jurídico. E aí, mas ainda assim, eu falava, tá, mas daí acabou o conflito, como que eu posso, né? Eu tinha mais. E então, muito mais depois de também adquirir essas ferramentas, de olhar o ser humano de outra perspectiva, que não tão técnica, né? No início da carreira, eu até me senti um pouco deslocada por conta desse meu olhar, porque a carreira jurídica, a gente é treinado para ser litigante, para a gente entrar numa guerra, né? E assim, hoje o direito ele já é muito mais flexível, muito entre aspas essa fala, mas eu acredito que a advocacia contemporânea ela já contempla muito mais outras abordagens, né? E isso me trouxe muita segurança para seguir na carreira jurídica, porque eu falei, mas eu não sou essa pessoa, eu não acho que a outra parte não existe o mocinho o bandido. Eu digo que dentro de um conflito familiar todo mundo vai sofrer, como diria Maria Mendonça, todo mundo vai chorar. Então, a gente precisa entender essa nova configuração dentro desse conflito. E isso muitas vezes me trazia até um conflito de identidade ali como advogada. Eu falava, pô, eu sou muito fora da curva. É Eu não penso, mesmo? eu não sou como esses advogados, eu nem quero ser. Então, eu lembro que eu comecei uma pós-graduação, logo depois ali que eu passei na OAB, eu fiz a minha primeira especialização e depois eu fui fazer uma outra. E eu me sentia sempre fora,
do contexto. Eu falava, cara, mas para mim advogada não é isso, não é só isso, não precisa ser desse jeito. Então eu sempre tive um olhar muito mais humano, de fato mesmo, entendendo que a gente não precisa ser tão distante dos nossos clientes. E mais uma vez, na academia, na faculdade, a gente é treinado para isso, para a gente se sentir um serzinho muito especial, né? Os juízes, a gente tem uma piada que a gente diz, né? O advogado ele acha que é Deus, o juiz ele tem Tem certeza. certeza. Mas eu falei, mas eu não sou, eu não acho, nem eu não quero estar acima, eu Uhum. quero ter essa proximidade com o meu cliente. Pois bem, depois dessa formação e ainda entendendo que eu poderia servir, claro que o meu trabalho eu tenho muita segurança em dizer que a advocacia hoje que eu desenvolvo, que eu entrego para os meus clientes certamente não existe outra pessoa no mercado que atenda como Fora eu. da curva. Fora da Total. curva, mas hoje eu já me reconheço, eu já colhi isso, mas eu já Uhum. briguei com isso. Aí quando eu entendo que isso é o meu superpoder, aí a coisa muda de figura. E aí veio essa habilidade, claro, a gente como advogado, as pessoas acham que a gente fala bem, mas a gente é treinado para falar difícil, né? É o famoso juridiquês. E isso é mais uma coisa que afasta muito, né? Então eu também nunca fui uma Verdade. pessoa tão erudita, né? Eu nem gosto disso, eu uso muito pouco isso, né? Claro que dentro de um ambiente jurídico, muitas vezes isso se faz necessário, há um Uhum. protocolo que a gente deve seguir, mas a comunicação ela sempre foi nata. Eu até acho que é uma comunicação muito mais fluida, muito mais da minha personalidade, do meu temperamento, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Por Então, favor. é, e aí veio esse olhar para mim mesma, né? A gente vai falar muito sobre presença aqui hoje, quando eu me coloco para mim, Sim. né? Então eu lembro quando eu olho para esse mercado digital, que é uma ferramenta muito poderosa de negócios, a gente vai falar de negócios também, né? Porque depois aí que eu passo por esse revés do divórcio, eu estava fora do mercado de trabalho, volto para o mercado de trabalho, 10 anos sem trabalhar, sem atuar diretamente, então muito desafiador para uma mulher, para qualquer pessoa fora durante um tempo fora do mercado de trabalho, e eu pensava como é que eu vou falar com os clientes, né? Porque eu sou da época do processo de papel. Então, assim, a gente, como advogados, nós temos limitações para fazer publicidade e propaganda, a gente não pode fazer. E eu pensava, como é que o cliente, eu não tinha escritório, como é que o cliente vai vir até mim? Então, eu me senti até um pouco de falta de capacidade ali. Mas aí veio, eu olho para esse universo digital e falo, poxa, aqui tem alguma coisa, acho que aqui é um caminho viável. Então, há 7 anos começo, né? 7 anos, eu digo que eu chego no digital, tudo era meio mato ainda. Eu já tinha umas trilhas, mas era meio mato. E aí eu falo, gente, aqui tem coisa, né? Eu via pessoas muito jovens tendo muito resultados, começo a estudar muito sobre o mercado digital, sobre essa comunicação aqui dentro desse ambiente, dessa telinha. Então, eu estudei com os maiores players do mercado também. Isso me trouxe muita bagagem também sobre esse universo digital. E aí eu pensava, tá, e agora? Como é que eu vou, né? Daí tinha esse conflito, advogado, o que que eu vou trazer? E aí, dentro da gente olhar olhando esse olhar de negócios, naquele momento, quando eu chego no mercado, quem performava muito na área jurídica era quem falava com outros advogados. E eu fora da curva. Eu falava, poxa, eu não Hum. quero falar com os advogados só, eu quero falar com as pessoas. Por que que tem que me colocar nessa caixinha? E eu tive alguns mentores, né, que insistiram. Eu estava lá no processo já com um produto pronto para advogados. Eu falei, bom, criança faz o que quer, adulto faz o que é necessário, né? Então eu falei, então vamos fazer esse produto. Mas aquilo não tinha meu coração integralmente. Não que isso Não não tinha vá. presença. Não tinha Assim, sua alma, sua presença não ali. tinha perfeito. Aí, no momento que eu olho para mim, né, aqui está esse estado de presença, olho e falo, o que que faz sentido para mim? O que que me move? O que que é essa Clarissa, essa empresária, essa advogada, essa mulher que pode mover algo dentro dela para que possa mover fora, né? Porque tudo começa dentro da gente. E eu falei, eu quero falar com o meu cliente, daquela cliente que eu não quero que acabe ali, talvez. E com outras pessoas que, ainda que não estejam dentro de um conflito, mas que eu possa servi-las através de tudo isso que Deus já me colocou até aqui, né? Que toda a nossa trajetória, a gente vai se enchendo de coisas, né? Vai absorvendo, e isso é o nosso repertório, isso é o nosso grande superpoder, ser aquilo que a gente é, né? Então, toda a experiência nos forja a sermos mais e melhor. E aí eu falo, aí
e vem a mentoria Forma, né? Com esses pilares maravilhosos que começa muito desse olhar presente para nós, de olhar o que faz sentido para a gente, o que nos forjou, o que nos fez chegar até aqui e que tem algo de muito valor nas dores e delícias de viver toda essa trajetória, para que a gente possa entregar isso para outra pessoa. E dentro dessa minha experiência pessoal como advogada, como terapeuta, e eu não falei aqui, mas você sabe que eu sou atleta também, eu sou aí uma triatleta amadora, e o esporte é um pedaço muito grande que faz parte da minha metodologia, mas faz parte de quem eu sou, que me traz muita força interior. E essa força interior, esse estado de presença, é, faz a minha comunicação realmente ter um diferencial. E é sobre isso que eu ensino dentro da Mentoria Forma. E assim nasceu esse presente que é poder conduzir empresários, empreendedores, líderes que querem se comunicar bem consigo mesmo, com as pessoas à sua volta, com a sua equipe, né? E para dentro desse mercado digital que hoje é tão competitivo, né? Que muitas vezes a gente pensa que a gente precisa entrar em caixinhas, se moldar e se igualar a outras pessoas, mas não, para a gente poder olhar qual que é a minha comunicação, né? O que me move. E quem ganhamos somos nós, porque Deus capricha. Ele mandou uma Clarissa não para fazer o ordinário, mas para realizar e transbordar o extraordinário. Clarissa, eu ouço a sua história, eu lembro de alguns trechos e que nós conversamos, tivemos a oportunidade, bens a Deus, beijo Jaque por ter reunido essas sanguíneas todas. E, Clarissa, esse estado de presença, quando foi que você percebeu que o estado de presença faz toda a diferença? Quando foi que você percebeu que, nossa, essa é a chave para eu me tornar quem eu sou? E me tornando quem eu sou, toda a diferença. Essa que é a minha joia. Isso que me torna, eu sou o ativo raro desse negócio. Então, como é que você cultiva a presença? Como é que você percebe? Como é que você lapida isso em você? Bom, a virada de chave, eu acredito, foram dois momentos assim que né, você me trazendo essa pergunta, foi no momento que eu fiz vou estudar sobre pessoas, sobre mentalidade. E aí vem esse conflito. Será que eu sou advogada? Será que então eu não tenho que ser terapeuta só então? E aí eu vejo que, porque eu já lembro que eu tinha a síndrome ali de ser o patinho feio da história, que eu era muito diferente. Eu falava, eu não me encaixo nisso aqui, eu não sou como eles. Então, sempre ali me sentindo um pouco fora desse contexto. Mas aí, quando eu entendo sobre pessoas, eu faço esse caminho reverso de voltar para dentro de mim. E aí eu vejo que eu não preciso ser uma coisa ou outra, que eu posso ser as duas, eu posso ser muitas coisas. E abracei isso, abracei e eu falei, poxa, aqui isso que me fazia sentir diferente, quando eu acolho isso, falar, eu sou diferente mesmo. E é isso aqui que me faz ser uma advogada muito especial. Aí o jogo mudou. Aí o meu trabalho realmente ganhou um novo significado, porque aquilo que eu achava diferente, que não se encaixava, é o que me fazia ser tão especial na vida dos clientes. Então, para mim, não era naquele momento, né, é belo, é justo e moral que a gente receba muito bem por aquilo que a gente entrega. E naquele momento, o propósito era muito maior que o financeiro. Então, qualquer valor que chegasse, ao final, né, quando eu vi aquele cliente e eu me coloquei com uma missão que eu acho muito linda, que assim, eu falei, eu coloquei para mim que ninguém passaria na minha vida, ser meu cliente ou qualquer pessoa que me acessasse, sem sair com uma fagulha de esperança. Porque no conflito familiar são muitas dores, né? As emoções, as Sim. pessoas ficam muito machucadas, né? Porque são muitos conflitos assim que ferem a nossa alma. E ali eu olhava aquelas pessoas, então só o jurídico não bastava. Então, com esse novo olhar e abraçando isso que eu tinha dentro de mim, eu poderia entregar essa fagulha de esperança. Então, ninguém que passou por mim saiu com algo e falou assim: eu vou dar conta disso aqui. Amanhã vai ser melhor. Ontem mesmo eu fiz um atendimento e confesso, Ju, que eu até me arrepio em falar
que quando eu estava ali conversando com ela, eu senti nesse lugar, eu falei, não poderia ser nenhuma outra pessoa para falar, nenhuma outra advogada para falar com essa mulher. Era uma mulher, e assim, ela veio, a gente põe uma capa de força, mas você vê que ela estava ali com tantos conflitos. E ali foi tão pouco jurídico que eu entreguei para ela, mas foi tão importante assim falar assim, poxa, eu tô no lugar certo, no meu lugar de fala. Então essa foi uma grande virada nesse momento onde eu abraço esse meu diferentão, né? Essa Clarissa diferente, essa advogada diferente. E também quando eu olhei para esse lugar da mentoria, que eu venho aqui para o digital, que todo mundo queria que eu falasse só para advogados, e no momento que eu estava quase cedendo, que eu falei, não, não é isso que faz o meu coração vibrar. O que vibra meu coração é falar com. Eu vou dar um jeito. Se ninguém nunca fez, eu vou ser a primeira a fazer. E eu falei isso para o meu outro mentor. Falei, bom, primeiro que eu acho que eu não serei a primeira a fazer isso, porque eu vejo que tem outras pessoas que fazem mais coisas. Né? O Flávio Augusto, o que é o Flávio Augusto? Ele é dono de escola de. Ele é dono da. Criou um império no ecossistema empresarial. O cara tem uma escola de inglês, foi dono de time de futebol. Enfim, ele é um empresário, ele é muitas coisas. Eu falei, eu acho que não serei a primeira, mas se tiver que ser, eu vou ser a primeira. E o momento que eu bato na mesa, também assumo isso para mim mesma, perante outras pessoas, aí também eu acho que tudo flui. E aí é esse estado de presença que você honra a si mesmo, você ouve a si mesmo. E uma comunicação que vai impactar outras pessoas, entrando no meu tema aqui, e que vai mover mundos, né? Uma comunicação que vai levar outra pessoa do ponto A para o ponto B, é uma comunicação que ela tem essa convicção, e você só vai ter essa convicção se parte de você. Coerência. Coerência. Trazendo uma palavrinha que eu senti assim, tudo que você trouxe é viver a coerência. Porque eu acredito que quando existe uma conexão muito profunda com aquilo que é o ser, ter consciência da minha existência, dos meus princípios, dos meus valores, daquilo que eu acredito, independentemente do que estiver acontecendo lá fora. A minha conexão comigo é o principal. Eu me priorizar, eu me permitir trazer um olhar para mim, abrir essa permissão de estar comigo mesma, tornar-me quem eu sou, Isso. e se descamar, se desnudar daquilo que não te pertence, que tentam, porque existe todo um sistema econômico, social, especialmente em cima das mulheres, em algum momento vou falar de dispositivos, e que interpelam para que a gente performe daquela forma. Para além da questão de gênero da mulher, também dentro da profissão. Como você mesma trouxe, não, existe uma forma de perceber e de sentir que é o mais comum, acontece dessa forma, então não, vamos conversar, né, com os advogados. Só que a Clarissa é do mundo, gente. A Clarissa, essa coisa desse olhar humano, desse olhar, dessa percepção humana, sensível, para além do que é seu. E ninguém vai tirar isso. Então, traz uma coerência daquilo que é você, do que você é, do que você acredita, do que você deseja. Né? Deseja transformar mundos, o mundo de quem está ali com você. O mundo externo, o mundo interno. Trazendo aqui para esse lado desses mundos, que eu convido a mulher a mover, a criar, a conciliar, a transformar. Então, você é uma mulher que cria, transforma mundos e faz o que é o interno. É conexão profunda. Nesse espaço de conexão profunda com o seu mundo, com aquilo que é seu, para aquilo que você veio fazer, aquele presente divino, sabe? E quando você descobre, percebe, sente. É sentir. É sentir isso interno. É algo que se torna tão natural que aquele outro, que dentro do espaço terapêutico nós temos, né, essa visão, essa percepção também, um outro que na maioria das vezes, por exemplo, chega com uma dor, chega com trauma, chega com feridas, em situações especialmente que você traz dentro do trabalho na parte da advocacia, mas nunca vai ser só na advocacia, porque todo mundo tem dor. Todos têm feridas, todos têm traumas. Arrisco dizer,
dos estudos, né, aprofundando com trauma e neurociências, é fato. Então, é diferenciado quando você está com você, com essa presença, com coerência, com esse sentir, que o sentir, ele guia, porque você sente no corpo. E você, como uma atleta, eu não sei como é que é para você, mas pelo fato de potencializar a presença através do corpo, porque ele é um convite, porque você tem que estar ali com muita presença. Quando eu perguntei, como é que você nutre a presença? Quais são as formas que você percebe e sente isso? Eu não sou triatleta, mas eu tive muitos anos, mais de 10 anos de balé, movimento e atividades. Hoje o yoga me traz muito isso, sabe? E ele é que me... Nossa, eu tô comigo. Eu tô comigo. Eu te falei, eu não sei se eu não sabia, eu não lembrava. Se você me falou, eu não lembrava, né? Eu também fui bailarina também, né? Sabia disso? A gente não falou aqui Gente, sobre que outra coisa. delícia! Eu dei aula, né? Eu dei aula para participar. Ontem, até essa semana eu fui na fisioterapia. A fisioterapeuta falou, e a dança e o balé? Eu falei, pois é, troquei agora eu sou triatleta. Porque eu ia na fisioterapia, né? Ali para consertar as coisas, né? Eu dançava. Dançamos em outros palcos, meu bem. Gostava muito, foi uma fase muito linda, assim. Nossa, é uma A gente tem delícia. essa alma de artista. Então, E o traz... estado de presença, eu acredito assim, a dança mesmo, né? Então, as artes, ela tem esse lugar também da gente nutrir isso. Eu costumo dizer que no triatlon, a corrida, eu comecei correndo depois que eu fui pro triatlon. E aí, cada modalidade, ela tem um flow diferente. A corrida é um lugar onde é a nutrição aí desse lugar, por exemplo, mas é um lugar onde eu resolvo as coisas. Eu organizo as minhas ideias, eu executo dentro da minha mente, sabe? Então, para mim, assim, é quase que aterrar, sabe? A corrida. Sim, sim, sim. O pedal, quando eu vou pedalar, como a gente precisa de um nível, principalmente na estrada, de atenção e tal, mas é um lugar mais contemplativo, não é um lugar de resolução como na corrida. Sim. Diferente. Meditativo, ele traz uma presença que permite uma contemplação, porque a contemplação ela convida a estados meditativos. Sabe? Então, assim, eu sinto, é um lugar de mais sentir, assim. E a natação no começo era mais difícil, porque quando eu vou pro triatlon, isso já vai fazer quase 7 anos que eu faço triatlon, e quando eu vou pro triatlon eu não sabia nadar. Tinha pânico, né? Então foi uma grande superação. Então, Foi? nas primeiras aulas, assim, no início, eu precisava pensar muito, porque dos três eu acho a natação mais técnica. Então eu precisava pensar muito, então eu não conseguia aproveitar. Mas você começou a treinar em piscina, Clarice? Piscina. Assim, eu lembro que eu ficava assim no começo, eu não conseguia atravessar a piscina de 25 metros sem parar, assim. Eu tinha muito pavor. Olha E depois de três só! meses eu fiz a primeira prova de triatlon, aí nadando em águas abertas, né? Que Sim. aí você já sabe, a gente é do mesmo grupo, que tem uma competidora dentro de mim. E aí o pessoal ali, eu tá no mês já treinando. E ali a minha professora é psicóloga também, então ela teve muito tato assim comigo no início, Sim. porque eu realmente tinha bastante medo. E aí ela me deixou assim mais tranquila e eu vi o pessoal se movimentando, que ia ter uma prova bem famosa aqui no Paraná do SESC, e eu falei, poxa, mas tem uma prova menor, né, que é o short que a gente fala. É o sprint. Aí eu falei, eu consigo fazer essa prova? E eu tava ali, tipo, na pranchinha ainda, né? O pé de pato. Ela falou: olha, se você treinar todo dia ali, com roupa de borracha, acredito que você vai conseguir. Aí eu falei, então tá bom, então fechou. Então vou lá, fiz a inscrição. Então eu fiquei ali, foram 4 meses basicamente de treino até Sim. eu nadar em águas abertas. E aí, a primeira vez que eu saio, né, dessa. E até assim mudou o clima, eu ia nadar com roupa de borracha, e eles não permitiram, porque a roupa de borracha ajuda a flutuar um pouco. E aí estava muito quente a organização. Aí minha professora falou: não faça a prova, não faça, porque é melhor, você não precisa se assustar, e daí você pode ter mais tempo. Eu falei: não.
eu treinei, eu tô bem, eu tô segura, não tô com medo, prof. Ela, não, mas veja bem. Ela falou, faz só o ciclismo e a corrida, né? Como se eu tivesse. Eu falei, não, ou eu faço tudo ou eu não faço nada. E aí eu fui, né? Então a minha professora falou, daí tomou todo um cuidado lá, colocou pessoas para me observar. Aí eu fiz a prova. E foi assim, esses momentos de superação, aí eu entro nessa pergunta mais uma vez. Então, esse é um lugar onde eu me nutro muito da minha presença. É uma sensação, nem consigo descrever assim com muita precisão, né? Esse sentimento de você se superar, de você fazer algo por você mesmo, algo que eu escolhi estar ali, sabe? Então você saber que você vai além, né? Que você deu ali o seu melhor e conseguiu chegar no teu objetivo, isso é algo muito poderoso. Por isso que eu gosto muito do esporte. Então foi uma sensação maravilhosa. Quando eu saí da água, eu falei, nossa, agora eu faço qualquer coisa na vida. Assim também quando eu fiz a primeira maratona, eu também tive essa sensação, mas ali a corrida eu já corria, né? Então fazer uma maratona também é desafiador, mas ali essa superação da natação para mim foi muito, muito forte, né? Até então eu fiz essa primeira prova, depois veio a pandemia e daí fechou tudo. Então se eu não tivesse feito essa primeira prova, eu ia ficar 2 anos para poder fazer a próxima, porque ficamos 2 anos sem ter provas, assim, porque não tinha aglomeração. Então, assim, Sim, tudo o universo conspirou. Talvez eu não tivesse seguido no esporte se eu não tivesse feito essa prova. Porque aí eu mantive, assim, aquilo me potencializou a manter o esporte durante a pandemia, mesmo sem provas. Então, assim, é uma sensação muito boa, né? Até chegar a fazer a prova do Ironman, que foi um desafio muito maior, mas que sempre eu vou para esse lugar. Então, esse é um lugar de nutrição para mim. Realmente, o esporte, né? A corrida, o ciclismo, a natação. Hoje eu já consigo, né? Nadar, assim. Então, a natação também me traz, talvez, uma profundidade, assim. Tudo tem um pouco de vínculo. Esse lugar me nutre muito. eu admiro profundamente. Eu fiz por um período bem curto, corrida, mas era corrida assim, sabe? Para poder ter uma atividade, para ter motivação do corpo. Nunca com pretensões de, por exemplo, vou me inscrever para uma maratona, não. Mas mover o corpo, um movimento, eu acho algo assim tão precioso, tão importante. É porque esse convite, preciso respirar, preciso sentir meu corpo, eu preciso estar atenta ao movimento, a cada um dos movimentos, porque eles são convites. Também. Convites à presença, a sentir. E, e cada um deles, mesmo nos desafios, ele vai convidar também nessa presença, como você trouxe a questão do medo, né, com a água, com a piscina e com a natação. Então, qualquer coisa que tenha trazido essa experiência, ou esse termo desse sintoma que você estava vivendo, você foi ali gradualmente ensinando. É seguro, é Exato. possível. Então, existe toda uma questão da neuroplasticidade, existe todo um processo no qual você consegue gradualmente, com muita gentileza, trauma não é sentença. Com certeza. Tem que, Só tendo que a condução e tendo o cuidado de alguém ali, você consegue realizar coisas assim incríveis. Incríveis. E você está, né, é, com todo esse movimento, com todo o que você, com essa bagagem. E mais do que isso, porque as pessoas que te acompanham, as pessoas, as suas mentoradas, as suas futuras mentoradas, né, com a sua história, nossa, é uma fonte de inspiração assim para a certeza. vida. Não só Eu, para a vida, porque com também certeza. vale para os negócios. Com certeza. E assim, essa mentalidade que a gente desenvolve, porque assim, compartilhando isso agora, aí você relembra esses momentos, né, de superação. A gente traz a memória, porque isso fica gravado no corpo, como você bem diz, né? Uhum. Então, foram momentos desafiadores. A primeira vez que eu vou para o mar, eu vou, me afobo, né? Essa afobação. Eu lembro que eu fui fazer uma. Quando eu decidi que eu ia fazer a prova do Ironman, aí eu comecei a aumentar as distâncias. Daí eu fui fazer uma travessia aqui em Santa Catarina. E era, eu acho que era 3.000 metros ou 1.500, eu não me lembro. Já era uma distância maior. Gente, eu demorei muito para fazer, porque daí eu tinha que passar.
um lugar de pedras, assim, para chegar na largada. E ali já me deu um desespero. Literalmente, eu tive crise de pânico. Eu fiquei ali uns quase 20 minutos em crise ali. Aí uma amiga minha falou, não, você vai. E eu assim, eu tenho essa. Eu falei, eu não vou dizer, eu vou, vai passar, né? Então, você traz essa. Porque todos nós temos esse mecanismo, né, de cura, de autocura de assim, o que que eu preciso achar em mim para que eu possa superar isso, né? Para que eu possa transmutar esse sentimento. Então, eu sou uma pessoa difícil, assim, eu tenho essa. Eu acho que o esporte me potencializa nisso, de não desistir, né? Esse sentimento, porque o corpo da gente, ele tem as programações, né? Ele vai para o Sim, conforto, ele vai para aquilo que é tem conhecido, padrões, é conhecido. padrões. As E sinapses aí estão nós ali, o voltas, faz, circuito. não é seguro. E aí você precisa saber que esse momento vai chegar. E ali eu falava, não, eu vou. Então, assim, eu demorei muito para fazer essa prova. E assim, eu só queria chorar no meio da prova, nadando, chorando, enfim, foi assim, eu nadava e parava, foi muito difícil. Mas aquilo eu falei, bom, agora eu vou tentar mais uma vez. Então a gente vai desenvolvendo isso mesmo ao longo do tempo, essa resiliência, né? Desse você saber que você tem um potencial muito grande dentro de você, mesmo quando a sua mente, por conta desses padrões, aí dessas dores, que venha, né? Tudo tá dentro da mente, assim, que ele, no primeiro Sim. momento ela pode te enganar, você não dá conta, isso aqui é muito pesado, mas dá. Então a gente achar esses artifícios dentro da gente e você fala muito sobre isso, né? Esse estado de presença é o que nos É. faz achar dentro da gente esse poder ilimitado. Eu vou abrir aqui um parênteses para quando você fala assim dos pensamentos. Porque um pensamento, o que que acontece, gente? Um pensamento, quando você. Ele te tira do presente, ele te tira da presença, da conexão aqui, com agora, com você. Porque o pensamento, ele está escarafunchando qualquer coisa lá numa memória antiga e tal, de fala de um tio, de um ancestral, ou de uma história quando você era criança, sabe? Ou lá no futuro, que é isso? Você vai dar conta disso? Olha lá, aquele mar, você é louco de mergulhar naquela água lá, tá escuro, tá chovendo, tem tubarão lá, tem. O que que é aquilo? Você ficou doido? Não vai mexer com isso não. Então, assim, a mente, ela vai trazendo umas narrativas ali que você fica perdida nas narrativas e você não fica, você fica lá no passado, no futuro e te tira do aqui, do presente, da sua presença, dessa percepção do aqui e agora. Então, o que que ativa quando você está com esses tipos de pensamento, por exemplo, você que está aí assistindo, existem recursos. Por exemplo, pergunta. Faz pergunta, porque toda pergunta ela vai trazer de você de volta para a sua presença. Vai trazer clareza para aquilo que você está ali se propondo. Você pergunta, isso é meu? Para a gente conversar. Aí você vai assim, nossa, é coisa da minha tia, da minha mãe, de não sei quem. Isso é meu? É do meu pai? É da minha mãe? Ah, é de um ex-colega? Ah, é de um chefe? É de uma história passada, uma situação passada? De quem que é? Não é meu? Ok, não me serve. Então, assim, à medida que faz perguntas, porque o cérebro ele funciona da seguinte forma: ele não vai atrás daquilo que você deseja, não vai atrás daquilo que você deseja, mas ele sempre vai atrás de uma interrogação. Toda vez que você coloca uma interrogação, ele vai atrás, vai buscar aqui nos circuitos de situações imagéticas, de situações que você viu, ou de filme, ou do imaginário do que for, ele vai trazer respostas. Respostas conscientes ou inconscientes, porque em termos de vivência e presença, nós operamos 90% do tempo de forma inconsciente. A maior parte do tempo é no automático. Então, quando você traz uma pergunta, você ancora para o presente, porque o problema do pensamento não é o pensamento em si, mas a interpretação que você dá para aquele pensamento. Fecha parênteses. É muito legal isso aí. Eu gosto muito. Eu já tinha ouvido você falar sobre isso, sobre fazer perguntas, né? E aí a gente entra. Eu sou uma pessoa muito acelerada, obviamente, né? Acho que para fazer um esporte assim, então. Mas ele, assim, a corrida é minha terra, então eu sempre busco recursos assim para eu também desacelerar um pouco. E acho que é um recurso maravilhoso isso de a gente se perguntar, né? Eu acredito que quando eu também vou para esse olhar para esse lugar do desenvolvimento humano,
eu já começo a me perguntar mais, começo a observar mais esses movimentos internos para que eu antes de agir, né? E aí uma das coisas que eu falo muito, que é uma das ferramentas que eu aplico e que faz todo sentido para mim, são os temperamentos, né? Que são aí, eu digo que é como se fosse as forminhas que Deus fez e nos colocou. Então, todos nós temos aí os 4 temperamentos, mas a gente tem um dominante. E quando a gente entende esse temperamento, que ele nos forja a agir de determinadas formas, isso nos liberta, porque daí você não acha que aquilo é um defeito, você só sabe que é um jeito de funcionar, né? E essa coisa de ser muito acelerada, de ser impulsiva, que eu acho que eu digo que é uma das sombras aí do temperamento de sanguíneo, nos ajuda a nos conduzir. Então, eu sabendo que eu tenho essa impulsividade, essas ferramentas, por exemplo, de perguntas, de respiração, Sim. isso muda tudo. Muda tudo. Então, aquilo que você fala, poxa, isso aqui é um defeito, né? Muitas vezes eu me vi nesse lugar, né? Então, de me sentir também fora de um contexto, porque tinha tudo isso, porque ser diferente de outras pessoas. E não é porque você tem uma forma de fazer, né? Eu gosto da frase assim, por que a gente faz o que a gente faz do jeito que a gente faz? Tudo tem um porquê, né? A gente tem ali um conjunto de fatores que nos leva a agir de determinada forma. Então, os temperamentos, eles são uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento e para que a gente possa entender e potencializar as nossas potências, sendo redundante aqui mesmo, a gente potencializar aquilo que a gente tem de melhor, lidar com as nossas fragilidades, né? Sabendo, impulsividade, então eu preciso respirar, tem que aprender a respirar. E, e entender o outro que está diante de nós. E isso para fazer negócios, aqui a gente falando, nós somos mulheres de negócios, a gente precisa olhar para quem está diante de nós. Não só com esse olhar humano, que pode fazer sentido para mim, para você, né? Para mim que lido com pessoas ali, com dores, você como psicóloga, mas para fazer negócio mesmo, você está numa negociação, você precisa entender outra pessoa. Você vai um Escuta. processo de venda, você precisa entender outra pessoa. E o temperamento, se você consegue identificar o temperamento da outra pessoa que você está negociando, que você está fazendo negócio, te garanto que isso é uma chave poderosa para você realmente ter um resultado acima do que você está esperando se você não tiver essa ferramenta. Então, te ajuda muito, né? Entender o outro. Eu acredito, quando você fala em estado de presença, e do que você trouxe aqui agora, nesse espaço da comunicação, que a comunicação existe, o processo, né? Existe um movimento em que existe uma emissão, você emitiu o seu mundo, sua palavra, sua presença, sua coerência, e você recebe. Então, existe o espaço de emitir e receber. E para receber do outro, e receber, a presença é necessária. Então, quando eu falo por exemplo, da escuta, escutar só a palavra não basta. Existe uma forma de você escutar com o corpo inteiro. É um sentir na escuta. Porque dentro do espaço dessa comunicação, nós estamos aqui, né? Temos os sons, a entonação, a voz, temos o ritmo, temos o que são as palavras, e também tem todo um aspecto daquilo que não é verbalizado, dentro da nossa macro e micro expressão, né, facial e corporal, né, estão aqui restringidas, é um pequeno espaço, mas existe toda a comunicação que é inteira. Então, nesse espaço da comunicação, eu acredito que quanto mais presente eu estou comigo, porque a comunicação vai para além daquilo que é a palavra, porque a palavra é como se fosse o quê? Tem uma pesquisa do Merhaban Ferris, e até tem um livro deles que chama The Silent Messages, que eles, numa pesquisa lá da UCLA, onde colocaram lá, 7% do impacto da sua comunicação corresponde ao quê? O que é o quê? É a palavra. Um textinho, no WhatsApp, é o quê? 38% corresponde ao som. Por que eu não falo voz? Porque muitas vezes existem sons que comunicam. Você começa a fungar,
Ou tô com a rinite, ou tô com alergia, ou tô chorando. Tem alguma coisa que está acontecendo ali que você percebe que não é voz. Mas os sons, ele trazem o tom, texturas, né? Você percebe muitas coisas. 38% já contribui. Agora, quando eu fiquei sabendo que 55% era do gesto, as expressões corporais e faciais, eu falei, meu Deus! Então, quando você está em estado de Já até presença e de coerência, comunica. a comunicação vai ficar redondinha. Agora, você está dissociada, você está desconectada, você está em burnout, você está esgotado, você está fora de você, meu bem. Pensa, analisa como é que vai ficar a situação. E por que que isso acontece? Como é que isso é mensurável? Você imagina que o nosso cérebro ele tem a capacidade de perceber, captar conscientemente 2.000 estímulos por segundo. Conscientemente. Com presença. Inconscientemente, ainda bem que eu estava sentada. 400 bilhões de informações. Nosso cérebro recebe. É claro, porque não é só isso aqui, né? Nossa, me manda aqui uma vitamina B12 aqui que eu estou precisando para fazer metilação, né? Que eu estou precisando aqui mais hemoglobina para reduzir essa anemia, sei lá o que é história que está acontecendo. Mas o nosso corpo, ele é uma máquina de uma potência, de uma inteligência surreal e que quando nós utilizamos, eu acredito, esse estado de presença, no ter a presença, todo, traz muito mais clareza. Se eu estou conectado comigo, gente, eu sei. Com certeza. Sinto, percebo. Aí tudo fica desenhado de uma forma coerente. Com certeza. É, perfeito. Assina embaixo tudo que você falou. A linguagem não verbal é muito importante, né? Eu falo muito sobre isso. Então a gente comunica antes de abrir a boca. E aí, se você não está, né, verbalizando algo, né, você. Como que você diz a sua verdade, minha cachorra aqui? Que ela tá por aqui, tá? O barulho é dela. Aqui Aqui, falando aqui de eu tenho duas, daqui a pouco chega a terceira. Aí é um escarcéu. Uma festa. E, e aí, como que a gente fala essa verdade, né? Sem verbalizar. Esse estado de presença diz tudo, né? Então, assim, você ter essa potência, né? Então, a tua personalidade, né? Os seus valores, eu falo muito sobre isso, né? Quem sou eu? O que que é importante para mim? Né? Qual é a minha verdade? Então, a comunicação, uma comunicação coerente, para mim, é uma comunicação que começa em você, começa dentro de você. E aí você olha para dentro, você fixa ali as suas bandeiras, né? Os seus valores que vão refletir em tudo que você faz, aquilo que é importante para você. E isso vai trazer algo de essa convicção, né? Então, o estado de presença, ele vai, se você, porque você vai necessariamente ter que olhar para você. Então, eu digo, uma comunicação estratégica lá fora, ela começa dentro de você. A comunicação começa dentro para fora. Então, esse estado de presença leva você a olhar para você, e aí você realmente vai entregar algo de muito valor, porque é sobre você, não é sobre técnica. A gente fala isso todos os dias, não sou a primeira a falar, mas isso faz parte daqui do meu direcionamento, que o conteúdo é commodity, né? A gente tem acesso a todas as informações, aos estudos, né, de fora, então a gente tem na palma da nossa mão de forma muito rápida qualquer informação. Isso por si só não nos faz mais eficazes, não faz a gente ter mais sucesso ou mais resultado. O que nos faz alcançar mais, experienciar níveis acima, né, ou as nossas metas, a mover mundo, é aquilo que faz a gente ser o que a gente é. E ser é a gente sentir. Então, não adianta eu querer ter muitas coisas. Ah, porque eu quero ter muitos alunos, porque eu quero ser advogado. Não adianta eu querer ter nada, eu preciso ser. E se eu não fizer esse processo a partir de mim,
Pode, então, toda essa coerência que você trouxe aqui, ela não vai acontecer. Eu garanto para você que se você não olhar para você, você vai se tornar uma caricatura. Eu gosto muito também da linguagem, de linguagem simbólica, então eu falo também sobre os arquétipos, que eu entendo que é uma ferramenta poderosa, onde são, né, os perfis de comportamento que estão presentes nesse inconsciente coletivo. Só que o arquétipo, se ele for utilizado de uma maneira rasa, você vai se tornar uma cópia, um estereótipo. Você vai falar sobre outra pessoa que não você. Agora, quando você faz o processo inverso, você pega quem você é, você olha para você e você pega essa ferramenta e utiliza ela para se entender. Sente o Aí, arquétipo, você sente, exatamente. identifica, Aí abraça, vem cá, meu lindo. então, na verdade é isso, porque a gente tem os 12 Sim, arquétipos dentro da gente. Você tem que todos. olhar quem que sou eu? O que que sou eu aqui? Então, meus valores, minha identidade, quem eu sou, tudo isso vai. Aí, a partir disso, você olha para o arquétipo, não é o caminho inverso. Fala, então tá, eu vou lá para a internet, eu vou colocar o arquétipo do amante, não faz sentido nenhum. Você tem esse arquétipo, mas se ele não for ali um topo para você, você vai virar. Aí você sente. A gente sustenta muito pouco tempo, né? Por isso que a gente tem Sim, pessoas que. A pessoa vai ter resultado. Não estou dizendo que não vai, a gente tem de tudo, né? Qual é o caminho que você vai atingir esse resultado? Se fizer sentido para você, ok. Mas para mim, a minha verdade vem antes de qualquer outra coisa, né? Eu não estou sendo romântica aqui. A gente está aqui para fazer dinheiro também, e fazer muito sim, dinheiro. É isso que a gente quer, mas fazer com coerência, fazer com aquilo que faz sentido. Se outras pessoas se importam ou têm caminhos diferentes, não estou aqui para julgar, estou falando daquilo que eu acredito e daquilo que eu ensino. Então, essa ferramenta ela pode ser muito potencializadora, né? De coerência, de ser você, de entregar o melhor, da pessoa realmente olhar para você e falar: Uau, deixa eu entender o que tem aqui, né? Clarissa. É, é, me corrija, mas é, a forma é assim, torne-se quem você é. E traz todo, se tornando quem você traz uma presença, uma clareza, uma autoliderança, uma comunicação tão do transbordo daquilo que se é, que ali é só transbordo. E isso é sucesso, isso é, nossa, ser quem você é, gente, quem. Porque o que mais tem por aí é por conta dessa dissociação. Por que que eu falo isso, gente? É o que eu trabalho com isso. Eu percebo como é que está o adoecimento para além do meu quarteirão. Então, em termos de comportamento humano, existe todo um sistema, todo um contexto que está aí para treinar você a dissociar. Para você não perceber quem você é. Exatamente. Isso é muito perigoso, né? Assim, a É. gente essa conta chega, resumindo. Vai chegar essa conta. Até quando você vai Eu falo que ficar? chega rápido, tá? Bastou Chega nascer. rápido, né? Você fala muito sobre essas, né, da doença, o burnout e tudo mais. Então, assim, essa conta vai chegar, a gente precisa ter o nosso lugar de existência, né? Então, assim, aquilo Uhum. que faz o teu coração não é um rombantismo, é a gente usar isso a nosso favor, usar aquilo que a gente tem de melhor para que a gente possa gerar valor na vida de outras pessoas. Aí esse movimento vai ser fluido, não tem como você não avançar, né? E ainda, mas eu ainda não ganhei meu primeiro milhão, mas faz tanto sentido para você, aquilo é tão. É, tá tão intrínseco, é tão sobre você que você vai entender que isso faz parte da jornada, porque não é só que o lindo, por exemplo, de uma prova, seja de corrida, uma maratona, um Ironman, a linha de chegada é maravilhoso quando você cruza, que você chega lá. Uhum. Mas o caminho, o trajeto para se chegar lá, então, o que eu falo, qual que é o maior desafio de uma prova de Ironman? Cara, não é a prova. O desafio é treinar para a prova. Então, esse trajeto aqui Olha, é onde assim, as flores aparecem, é onde tudo uhum. acontece. Lá é a cereja do bolo, mas o bolo está aqui. E você precisa aproveitar isso. Então, mas eu quero ser muito bem pago por aquilo que eu faço, tenho a minha meta de fazer não sei quantas vendas, de alcançar milhões, enfim, a gente tem que ter isso, é belo, justo e moral, como eu costumo dizer.
né, honrado, que a gente seja reconhecido por aquilo que a gente entrega. Mas a gente tem um processo. Muitas vezes, assim, a internet com essa rapidez toda, muitas vezes a gente vive nesse automático, as pessoas vivem no automático, eu vou aprender algo aqui, uma dica, 3 dicas, e vou fazer, e vou acontecer. E você deixa de viver esse processo, que é tão enriquecedor para para o seu repertório cognitivo, pessoal, entende? Então, esse processo é muito importante, é a gente vivenciar essas pequenas coisas até a gente chegar a essas metas maiores que a gente tem, né? Mas viver o processo, né? Viver assim com todas as dores e delícias de viver o processo de alcançar algo de muito valor, né? Então eu tenho uma frase que eu gosto muito, acho que é de Santo Agostinho, se não me engano, né? É justo que muito custa aquilo que muito vale. Então isso é maravilhoso. É Então, lindo. assim, é lindo. E daí você fala, ai, hoje tá difícil. Mas é justo, porque é algo de valor. É justo, Uhum. né? Então, algo de valor é honrado que a gente passe por esses processos. E viver, que é isso que forja a gente, né? É que a gente desbloqueia, né? Você falou aí sobre neuroplasticidade. É isso, é onde a gente vai desbloqueando esses lugares de a gente achar que não era possível. Eu lembro que, assim, a primeira vez que eu vi uma prova, por exemplo, do Ironman, assim, eu falava, cara, essa galera é retardada. Olha só o que eu falava, povo retardado, gente. Viu, gente? Eu não pode falar isso, né? Mas, enfim, a pessoa falou, tô doido. Que isso? Porque eu só corria. O pessoal E tá aí, lesado. agora me falou assim, eu tô lá, eu sou do povo doido agora, né? Então, assim, o poder que a gente tem de É. avançar, de a gente mudar, assim, coisas que nos parecem tão pesadas, doloridas muitas vezes. Você falou sobre os Romper, traumas, né? Então, romper, romper. né? E ser disruptivo também, se permitir. Né? E se E isso no permitir. mundo dos negócios, eu acho assim que essa mentalidade, para quem faz negócio, ela é essencial, Ju, porque a gente Fundamental. vai ter desafios diariamente. Nós estamos Vai ter aqui que lidar com a numa jornada, tendinite, com a lesão, com a torção, aí a que gente sai do relacionadas zona de ao negócio, conforto. porque é o percurso. Você Você abrir uma precisa empresa, treinar, você precisa se preparar para aquilo. exatamente. E assim, a gente ser empresário, a gente ter um negócio, seja aqui no digital, seja no presencial, nós vamos ter muitos desafios. Sem olhar ainda muito para o contexto político. Né? Mas por si só, no operacional, são muitos desafios. A gente precisa romper esses desafios, né? Então, Diariamente. Todo dia é um. aqui na live eu estava falando com uma colega e a gente falando sobre. Ela falou, mas por que que você acha isso? Eu falei, olha, eu estou com essa dificuldade aqui, isso aqui para mim é difícil. E eu estou olhando que isso aqui é uma trava e eu não estou conseguindo achar o lugar onde eu puxo essa trava aqui para destravar isso aqui em mim, mas eu estou vendo que é algo que existe aqui, porque isso aqui me paralisa. Existe alguma coisa. Então é um Hum, desafio, porque a gente está rompendo. Eu falei, ó, tem um padrão aqui que eu ainda não consegui perceber bem o que é, mas existe um padrão que me faz paralisar. Então, é um desafio. Então, são os é. desafios emocionais, são os desafios de aprendizado, de fazer coisas, né? A gente somos muitas coisas e a gente não sabe fazer tudo. Então, mais aquilo que a gente não sabe, a gente aprende. A gente vai aprender a vender, vai aprender né? Ontem eu ainda estava falando que, pô, essa planilha que você gosta de planilha? Ela falou, não, não gosto. Eu falei, gosta. Eu falei, não gosto de planilha. Mas tem que fazer planilha. A gente tem que fazer planilha, tem que fazer lançamento, tem várias coisas, tem que fazer fluxo de caixa. Então, nesse mundo dos negócios, a gente precisa ter esse olhar também de administrar essas dores, das Uhum, dificuldades, né? A gente não pode falar, eu não quero mais fazer isso aqui. Você tem que continuar, né? Então, sim. assim, essa semana eu estava treinando, hoje é sexta, Já quarta-feira. sextamos, meu bem, sextamos. Acessamos. Eu fui fazer, eu falei, vou dar uma corridinha. Eu tinha uma reunião cedo, eu falei, mas antes eu vou sair correr e tal. Nossa, que difícil que tava correr. Meu Deus do céu, não sei se eu tinha Ah, é o dormido. momento que você falou que enquanto você está correndo é que vem as coisas, Aí eu falei assim, resoluções. mas estava assim, fisicamente estava pesado o treino. Ah, E tá. aí, aí nesse momento vem o O padrão vem. pensamento com os O, significados. o padrão vem. Eu pensei, por que que eu estou fazendo isso?
qual que eu não preciso disso, eu não vivo, né, do esporte. Isso aqui para mim é um hobby. Eu falei, mas eu precisava estar treinando desse jeito aqui, porque assim, se eu tenho um desafio, né, eu vou fazer uma prova em março, meio Ironman aqui em Curitiba. Então, assim, não tem assim, hoje eu não vou treinar. Eu tenho que Uhum, treinar, porque fui eu que escolhi fazer isso. uhum, Mas aí a mente da gente volta pro padrão do conforto. Por que você está uhum, sofrendo? Eu falo, não, porque então eu tenho que mudar essa conversa mental. E quando você cria esse mecanismo de mudar, de lidar com esses desconfortos de uma maneira mais disciplinada, né? Porque eu acho que os uhum. grandes ganhos também é essa disciplina de fazer sem Tem, vontade. tem que dar um agradinho Os para o negócios. cérebro, porque isso é o cérebro. O cérebro, ele faz tudo para poupar energia. É o cérebro, é uma coisa dele. Mas isso é por conta do sistema de sobrevivência, do sistema nervoso primário. Ele tem todo o mecanismo lá para poupar energia. Então, na hora que você vai correr, você, sério que você vai correr? Na hora que você joga ali as endorfinas, dopaminas e tudo, ele fica assim, ai, que bom, obrigada. Então, Mas assim, você sabe, Ju, que para nem todo além dos dia pensamentos, existem coisas que a gente vai dando essas voltinhas nele. Se depender dele, a gente não não sai faz. do lugar. E aí vem Exatamente. pensamento atrás, com interpretação ali, batendo palminha, com os padrões lá de vários lugares de história. Eu falei, é isso mesmo, sendo E é sustentado isso, ali. né? Porque assim a cabeça quer enganar. E aí, assim, claro, a gente tem todo esse benefício, né? É uma bomba de hormônios que a gente recebe quando você está fazendo esporte. Só que mesmo assim tem dia que não é bom. E Uhum, isso a gente aplica na vida real. Nem todo dia é bom. uhum, Mas não é por isso que eu não vou fazer. Nem tudo aquilo uhum. é gostoso, nem todo treino é bom. Tem treino que é dolorido de fazer. Mas é isso aí. A gente tem Tá que. tudo certo. Tá tudo Sabe o que certo. eu penso sobre isso? Entrar em permissão. Quando Adoro você essa está em. palavra. Porque a questão da permissão, uma mulher que move mundos, que cria mundos, ela está em alta permissão, ela recebe tudo que vem para ela. Sejam os louros, as coisas maravilhosas, mas ela recebe com a mesma grandiosidade por ser quem ela recebe os BOs também. Então não tem que ser tudo bom. Ah, não é tudo bom, mas eu vou continuar fazendo. Ah, tá assim, tá assado. Uhum. Ah, tem hater? Ah, ok, hater. Eu vou transformar isso em Pix. Sabe, vou transformar em engajamento, vou transformar em conteúdo. Então, a mentalidade de quem está em alta permissão é receber aquilo, ok, do que vier, especialmente quando são os BOs Aí, da vida, para você, né, não dar aquela chance para os se pensamentos, verificar, tá né? vendo? Então, quando você está uma mulher que move e cria mundos e transforma mundos dela e das outras pessoas, ela está em alta permissão. Ela se permite o tempo todo, porque é o que é. E dali, bola para frente, lança pergunta, Aí pergunta, como lança a é que eu pergunta. posso E criar assim, sobrecriar sobre o que eu esse posso caos que fazer está com aqui isso agora? aqui? Eu costumo dizer, às vezes a gente passa algumas coisas doloridas, tristes na vida, daí cara, isso aqui tem que valer alguma coisa, não só o Qual mundo. é a mágica que está aqui que eu não estou vendo? Que se eu Isso, visse, me traria muito mais coisas positivas, traria que eu contratos, posso fazer com isso pessoas. aqui? Né? Então, duas coisas me atravessam aqui nessa tua fala. É assim, o que eu posso fazer com isso aqui, transformar isso aqui em algo positivo, já que é ruim. E assim, outra coisa é a gente estar nesse lugar tão presente de a gente entender que isso faz parte do bolo, do trajeto, que não é só lá a parte boa que é cruzar a linha de chegada, que esse trajeto aqui tem muito a nos ensinar, respostas né, às perguntas que a gente deve fazer. E assim a gente aprender, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente aprender a aceitar o desconforto inevitável da vida, porque existem desconfortos para a gente Uhum, atingir algo, para a gente mover mundos, para a gente atingir essa alta permissão. A gente vai ter uhum, desconforto. E isso é só uma parte, não é um uhum. negativo. Ela é Não, parte de quem a gente é, da existência. parte da vida. Porque, por exemplo, existe todo um contexto, um movimento no sistema, na percepção da mulher, que nós temos que ser heroínas, dar conta de 1000 coisas, de 1000 tarefas.
né? Então, a mulher que ela é empresária e tudo, ela pode estar com a casa toda organizada, mas existe, de repente, um estresse na parte relacional, de demandas relacionais, ou com o companheiro, ou com filhos, ou com família, ou com ela mesma, ou com outros sonhos, sei lá o que pode ser. Então, assim, se perceber como assim, sou falível, não vou dar conta, pratinho quebrou ali, ó, quebrou, né? E agora, o que que eu O vou fazer treino com não isso? foi bom e ponto. Amanhã vai treinar de novo. Acabou. É, Vambora. Vamos pro próximo. O treino não deu boas, nem todo treino é bom. E tá tudo certo. Ele é só a parte aqui, ó. É o bolo. A cereja tá lá. Vambora. esse é um processo tão precioso, que é o viver. E assim, com tudo que a Um gente dia de tem a cada fazer, né? vez, um Um dia dia de de cada cada vez, Clarissa. Um dia de cada vez, eu tenho muito isso que eu trago assim, olha, um dia de cada vez. Porque ele auxilia a trazer muito para essa presença, para esse agora, porque o amanhã, sei lá. Então, por E isso, assim, enquanto eu estou fazendo, executando aqui agora, né, vou gravar um reel, vou editar alguma coisa, eu vou fazer uma legenda, eu vou prospectar, eu vou entrar em contato, olha, tem que responder alguém aqui, né, isso quando se fala do trabalho, porque a mulher tá rodeada de mil outras coisas, né, tem um pet ali, né, vai, machucou, ou deu uma criança, um filho, nossa, deu uma dor de dente, quebrou o aparelho, as coisas que surgem em volta do que é o contexto, no caso do exercício do gênero feminino, ele tem alguns extras, e por isso que é tão importante trazer essa presença e um acolhimento, uma autocompaixão assim, sabe? Porque só nós, só você com você no seu dia a dia que sabe. Só você que está aí também nos assistindo, ninguém respira por você. aí. Você sabe o que está acontecendo ali, você conhece as suas demandas, você também conhece os seus potenciais. E talvez, o que é muito comum, não esteja em total consciência daquilo que pode transformar e transmutar a sua vida, trazer novas formas, de trazer presença, de trazer para você colocar sua voz e comunicar, trazer mais clareza, tornando-se quem você é. Isso E aí. para isso nós temos a Clarissa, maravilhosa. Clarissa, estou tão feliz aqui com o seu momento, mas eu quero saber o que está acontecendo, né, nos seus movimentos, no seu trabalho, com as suas mentorias. Agora é a hora do seu pitch, meu amor. Queremos mais da Clarissa aqui. Como é que nós vamos acessar você? Gente, fiquem ligados, vão seguir a Clarissa. Eu vou colocar lá na legenda, tá? Também, mas nós vamos saber o que a Clarissa tem pronto para entregar para você. Querida, obrigada pela generosidade. Vai ser um prazer, né? As pessoas que acessam aqui o seu perfil, seus seguidores, conhecer um pouco mais do meu trabalho. Então, vocês que assistirem essa gravação aqui, entra lá no meu perfil, comenta o último post lá com a palavra permissão, permissão lá no meu último post lá do feed. E eu vou entregar para você um PDF ali também com um teste de temperamento, de arquétipos, para que você possa entender um pouquinho mais desse contexto. Quero servi-los aqui também com esse material, né? Vocês que forem assistir gravado, vocês que estão assistindo aqui ao vivo. E a minha mentoria hoje é uma mentoria de direcionamento, onde eu trago essa perspectiva da comunicação que vai além do verbal, né? Porque muitas pessoas acham muitas vezes que a gente traz um direcionamento de comunicação somente desse aspecto da oratória. Isso é muito importante, isso faz parte de uma boa comunicação, mas ela por si só não vai te levar a grandes lugares, né? Para que você possa ter uma comunicação efetiva, que gere valor, que te traga resultados mesmo, que facilite o teu processo de venda, que você se comunique melhor nos seus relacionamentos, que você se comunique melhor com a sua equipe. Você precisa de outros pilares que vão sustentar esse estado de presença tão poderoso que nós falamos aqui hoje. Então, a mentoria Forma, ela é baseada nesses três pilares que fazem a Clarissa ser quem ela é, né? Que é esse pilar da estratégia, né? Desse olhar da advogada de 20 anos de carreira, onde a gente
olha um ponto aqui, a gente já está pensando lá na frente, criar um plano de ação efetivo para que você possa ter um passo a passo muito claro daquilo que você deve fazer para você melhorar a tua comunicação, esse pilar humano que é essas ferramentas do desenvolvimento pessoal que vão fazer você sentir esse estado de presença, acionar aquilo que você tem de melhor, os seus valores, os seus aquilo que você tem de mais precioso, transformar isso em Pix. Eu adorei essa frase, é isso. Você olha para esses valores, como que isso vai te diferenciar da sua concorrência, para que você não vire um estereótipo. E essa resiliência, esse estado de presença que o esporte traz é um pilar relevante. Eu vou ensinar vocês. Eu ensino os meus mentorados a usar isso a seu favor, a desenvolver essa resiliência, com muita estratégia, com muito direcionamento, um acompanhamento muito próximo, né? Durante todos esses anos de estudo, eu tinha muito conhecimento e não sabia o que fazer, e aí o meu direcionamento vem nesse lugar que eu vou dizer exatamente aquilo que você precisa fazer para que você desenvolva uma comunicação verbal, não verbal e principalmente uma comunicação relacional que te traga resultados reais. Isso é a mentoria Forma. Então, se vocês quiserem saber mais, eu estou à disposição de vocês, mas não deixe de comentar lá no meu último post para vocês receberem esse material exclusivo que eu preparei para vocês. E aí vocês vão conhecer um pouquinho mais da metodologia também. Vocês merecem, você merece ter a Clarice como mentora na sua vida. Você está entendendo? É só isso que você precisa. Tenha uma Clarissa na sua vida, receba o cuidado, o direcionamento dessa mulher extraordinária. E a partir da Clarissa, com tudo isso que ela faz, que é uma mulher que move, cria, transforma mundos, ela também vai auxiliar você a trazer essa comunicação, essa revolução na sua vida, para que você também seja uma mulher cada vez mais que transforma mundos e mova mundos. Clarissa, meu amor, que alegria, essa presença sua aqui. Uma joia. Abrimos com chave de ouro aqui essa série de lives com a Clarissa Loisel, diretamente de Curitiba para você. E fiquem ligados, sigam a Clarissa, escrevam lá a permissão. Eu vou colocar tudo direitinho na legenda. E gratidão, meu amor. Eu que agradeço por esse espaço, por abrir a porta da sua casa para mim, né, por me conectar aí com seus seguidores tão valiosos. E sempre a gente assim chega como se fluísse assim, né? Eu vejo estrelinhas assim, a nossa conversa é sempre muito prazerosa. Então aqui não foi uma aula, foi uma conversa, foi uma troca muito valiosa. E eu agradeço você abrir esse espaço para mim, me coloco à sua disposição toda vez que você me chamar, eu venho com todo prazer. Tá bom? Então, realmente foi uma grande honra para mim, querida. Obrigada por suas palavras, por essa troca. Saiba que a admiração é recíproca. Estamos juntas, minha mãe, estamos juntas. Então, você fique ligado que nós teremos mais uma live daqui a 15 dias. Gente, eu não decorei a data. Mas agora é quinzenal e vai ser numa quarta-feira. E vamos receber uma amiga muito querida, uma empresária maravilhosa, que é a Flávia Albuquerque. E vamos para a próxima, em breve. Então, um beijo para vocês, uma vida extraordinária para vocês. Vocês merecem. Beijo. Obrigada, gente. Até. Tchau.